Nesta questão, queremos demonstrar há ou não há sem nenhuma premissa. Há ou não há é conhecido também como a regra do terceiro excluído. Bem, como eu não tenho nenhuma premissa, eu apenas ao final tenho que demonstrar há ou não há. Bem, para eu demonstrar essa fórmula, eu percebo que ela é uma disjunção. Então, se eu quisesse, eu poderia tentar aplicar a regra da introdução da disjunção. Ou seja, se eu tenho A, eu tenho A ou não A. Mas como é que eu vou demonstrar A se eu não tenho nenhuma premissa e nenhuma hipótese para demonstrar A? Eu não consigo. Então, eu não consigo fazer a introdução da disjunção. Da mesma forma, se eu tiver não há, eu tenho qualquer coisa ou não há. Então, eu tenho há ou não há. Mas para provar não há, o que que eu posso fazer? Eu posso aplicar a negação introdução, na qual eu vou supor o há como hipótese, para demonstrar que ao final, para demonstrar a contradição. Ora, mas como é que eu vou demonstrar a contradição a partir do há apenas? Não vou conseguir demonstrar. Então, a regra do terceiro excluído, ela não consegue ser demonstrada, né, aplicando a regra da introdução da disjunção. E ela só pode ser provada se eu utilizar a prova por contradição, que é definida através da regra de redução ao absurdo, na qual, para eu provar há ou não há, eu suponho, dentro de uma caixa, que há ou não há é falso, ou seja, que eu não tenho há ou não há como hipótese, e ao final eu demonstro quem? A contradição. Então, se eu tiver não há ou não há, e eu chegar na contradição, eu tenho há ou não há, regra de redução ao absurdo. Bem, como é que eu vou provar do absurdo a partir apenas da hipótese não há ou não há? Bem, para eu chegar no absurdo, uma forma de chegar a ele é a partir da regra que elimina a negação. Como é que é a regra que elimina a negação? Se eu tiver uma fórmula negada e essa mesma fórmula sem a negação demonstrada, eu tenho quem? A contradição. Então, essa é a regra de negação, eliminação da linha um e dessa linha que eu ainda não sei qual é o número dela. Aí você vai me perguntar, é exatamente a mesma coisa que eu queria provar, não é? É o mesmo objetivo de prova. Porém, quando eu tentei provar o não há, eu não tinha nenhuma premissa e nenhuma hipótese. Lembrando, tudo que está aqui dentro da caixa é descartado, portanto, não é visível para provar há ou não há. Por outro lado, quando eu quero provar há ou não há, eu tenho uma hipótese que é não há ou não há. Então, ainda que o objetivo seja o mesmo, as informações que eu tenho para demonstrar são diferentes. Neste caso, que eu quero provar ou não há, eu tenho quem não há ou não há. Aí agora sim, para eu demonstrar ou não há, eu vou fazer pela disjunção introdução. Posso escolher qualquer um dos dois lados. Vou escolher, por exemplo, se eu tenho A, eu tenho A ou não há. Introdução da disjunção dessa linha que eu ainda não sei qual é. Aí, de novo, para eu provar A, eu posso novamente tentar aplicar a regra de redução ao absurdo, RA, na qual eu faço o quê? Eu vou supor a negação do que eu quero provar, ou seja, eu vou supor não há como hipótese para provar quem é o final, a contradição. Ora, o que que eu quero provar? A contradição. O que que eu posso usar para provar essa contradição? Não há e não há ou não há. Ora, se eu tenho não há, então eu sei que eu tenho qualquer forma ou não há. Então eu sei que eu tenho há ou não há. Disjunção, introdução da linha 2. Tenho não há, eu tenho há ou não há. Então eu posso introduzir a disjunção. Agora, se eu tenho não há ou não há na linha um e tenho há ou não há, essa aqui passa a ser linha 4 e eu tenho a contradição, porque eu apliquei que regra? Negação, eliminação da linha um que tem a fórmula negada, eu estou eliminando essa negação, com a linha 3. Então eu tenho a contradição.
Essa aqui passa a ser a linha 5. Eu fiz a suposição de não há para provar o absurdo. Redução absurda começou na linha 2 e foi até a linha 4, que é onde tem a contradição. Essa aqui passa a ser a linha 6. Introdução da adjunção, ou seja, se eu tenho A ou qualquer fórmula. Então, A ou não há. Linha 5. Essa aqui passa a ser a linha 7. Eu tenho a contradição de quem? De não há ou não há na linha 1 e de há ou não há na linha 6. Então, linha 1 e 6. Por fim, essa aqui passa a ser a linha 8. Eu fiz a suposição de não há ou não há e concluí ao final quem? A contradição, na linha 7. Então, se eu verificar, a gente vai ver que essa demonstração está correta no NAD.